Amor e livre-arbítrio. Quando o ser humano se coloca na Terra, é de se questionar amplamente sobre a sua capacidade de poder se expressar, pensar, lidar com a sua própria existência. Assim, o livre-arbítrio é uma das questões sempre muito inquietantes para que se possa compreender onde é que é a sua medida, em que posição o ser humano pode dispor da capacidade de poder expressar-se livremente ou não, como os fatores que o envolvem interferem na sua capacidade de poder ser como deseja, ou ele é simplesmente um ser predeterminado. Ele vive um automatismo, ele não tem a capacidade de autorreger-se. Essas são questões muito inquietantes da humanidade inteira e de todos os tempos. A escola clássica, analisando essa efetividade do ser humano poder arbitrar sobre a sua própria existência, propõe de que o homem é livre e, por isso, deve-se lhe imputar a responsabilidade completamente acerca dos seus atos. Essa percepção que logrou experimentar vigência durante muito tempo, sendo soberana, ali repousando numa visão romana, deveria encontrar uma contraposição quando da antropologia criminal na expressão de César Lombroso, que apresentou uma outra tese de que o ser humano não é completamente livre como se supõe. Há uma interferência do corpo. A sua expressão corpórea, de algum modo, faz com que o ser humano detenha no seu comportamento esse implicamento, essa percepção, esse contraponto muito bem posto por César Lombroso, deveria encontrar em dois discípulos um desdobramento desse aspecto biológico que deveria interferir na nossa capacidade de ser livre, de nos expressar livremente. Era a contribuição, ora voltada para os aspectos sociais, uma visão mais sociológica, oferecida pelo italiano Érico Ferri, e uma outra visão focada mais nos aspectos psicológicos, que foi proposta por Rafael Garofalo, que alinhavava a ideia de que o ser humano tinha interferência de aspectos intrínsecos, diríamos, intrapessoais. Essas escolas, por assim dizer, se colocaram no mundo. Ora a clássica, dizendo que nós somos livres completamente e devemos ser justiçados pelos nossos atos. Ora a escola biológica, falando-nos da nossa dependência do corpo, ou seja, o corpo fazendo uma determinação, por assim dizer, do nosso livre-arbítrio. Ora, a escola sociológica falando dos aspectos sociais, mostrando que esses aspectos eles têm uma ingerência e determinam o comportamento humano. Ora, a escola focada mais no aspecto psicológico, falando dessa capacidade que o ser humano traz intrinsecamente, psicologicamente falando, e que de alguma forma atua interferindo no seu livre-arbítrio. Todas têm um pedaço de razão e todas não têm a por inteiro. Na verdade, o conhecimento ele vai sendo construído assim e vai sendo tecido através dessas interfaces, desses olhares múltiplos, porque efetivamente alguém que nasce, por exemplo, com uma síndrome cromossômica, por exemplo, a trissomia do cromossoma 21, a síndrome de Down, traz uma interferência determinada pelo cromossomo, gerando um quadro que é bem específico e estudado pela medicina. Ou um quadro mais grave, uma outra trissomia, por exemplo, a do cromossomo 13, que determina a síndrome de Patou, que enseja analisar um ser humano que nasce e ele é tão influenciado pelo corpo que ele sobrevive, na maioria das vezes, um mês, com alterações graves do ponto de vista neurológico, alterações importantes nas orelhas, malformações variadas. E outras síndromes assim,
resultado de comportamentos genéticos, incidem sobre o ser humano, alterando-lhe, por assim dizer, a sua forma de se colocar no mundo. Alguns vivendo um mês, outros vivendo um ano, outros vivendo mais longamente, mas com um quadro de natureza biológica que lhes determina, por assim dizer, o seu comportamento. Portanto, o corpo, ele faz uma ingerência sobre o nosso livre-arbítrio, sim, não podemos de modo algum negar. Uma alteração hormonal, por exemplo, nas síndromes pré-menstruais, elas interferem profundamente, que digam as mulheres, às vezes com tristeza, às vezes com irritação, às vezes com agressividade, mostrando que o hormônio, ele faz uma ingerência no nosso ser e o nosso psiquismo, quando vai se expressar, não detém o livre-arbítrio como se poderia supor, amplo e restrito, porque a fase pré-hormonal, ela determina, por assim dizer, uma influência grandiosa no comportamento humano. Do mesmo jeito, se alguém tomar uma medicação, a medicação às vezes altera-lhe o comportamento, excitando, deprimindo, trazendo processos de alucinação. Assim, as substâncias, quando interferem no corpo, modificam o nosso livre-arbítrio. Igualmente, os processos sociais são inegáveis de que eles interferem no nosso dia a dia. Ninguém pode dizer que uma criança que nasce numa periferia, num bolsão de miséria, tem as mesmas condições de se expressar e de se colocar no mundo do que uma outra que nasceu em berço esplêndido e que tem todas as condições de acesso à escola, à educação, à amorosidade de uma família bem posta, bem estruturada, em relação àquela outra que nasce numas condições às vezes precárias, numa família mutilada. Os fatores sociais é naturais que eles interferem. Alguém que vive num clima de guerra no Oriente Médio não pode viver tão tranquilamente do que alguém que está dentro de uma nação pacífica, vivendo uma regularidade social, institucional, governamental. Alguém que está na faixa de Gaza não pode ter o mesmo tipo de tranquilidade de se desenvolver, de se expressar no mundo, do que alguém que nasce, por exemplo, no centro da Europa, num país que esteja estabilizado do ponto de vista das suas relações sociais. Os fatores sociais interferem, sim, no nosso livre-arbítrio. E o que não dizer dos aspectos psicológicos relacionados aos pais, por exemplo, na educação. Pais castradores determinam um livre-arbítrio, uma capacidade desse filho se expressar diferente daqueles outros pais amorosos. Esse processo educativo, influenciando no psiquismo da criança, vai lhe alterar, sim, a forma como ele se coloca no mundo, no campo da expressão do seu livre pensar e do seu livre agir. Todos esses âmbitos, todos esses aspectos interferem, portanto, no livre-arbítrio do ser humano. Então, onde está a pontuação espírita? Qual a posição espírita nesse aspecto bem específico do livre-arbítrio? Vejamos. Portanto, ao lado dessas escolas que se colocam no mundo para analisar a capacidade do homem pensar e se expressar, seja a escola clássica, seja a escola centrada na biologia, nas influências sociais, nos aspectos psicológicos relacionados à formação do ser enquanto processo educativo, todas elas
trazem contribuições, sim, para alargar a compreensão do ser humano de como efetivamente ele pode articular o seu livre-arbítrio e o quanto ele é livre para fazer isso. O Espiritismo tem a sua compreensão inteiramente focada num mix dessas posições que estão colocadas no mundo. Para o Espiritismo, o homem efetivamente, o espírito, ele detém da sua capacidade de livre-arbítrio, ele pode se expressar psiquicamente, tendo a liberdade de consciência, e quando ele vai se expressar, ele naturalmente sofre o cerceamento, seja do corpo, seja dos aspectos sociais, macro ou micro da família. Ele sofre a influência da sua própria biologia. Ele não é um ser completamente livre, dependendo do contexto em que ele nasce. Porém, a percepção espírita é de que há outros aspectos que precisam ser considerados para assim poder entender de que o ser humano ele não é simplesmente vítima dos fatores sociológicos ou dos fatores biológicos. Ele não é igualmente um ser que está vitimado no mundo porque nasceu num lar atrapalhado ou abençoado porque nasceu num lar requintado, bem posto, num bom berço. Não. O espírito, ele não nasce, ele renasce. Portanto, a compreensão da reencarnação nos enseja uma análise mais abrangente das escolas com enriquecimento das mesmas. Essa ponte de conexão com essas escolas, trazendo a compreensão da reencarnação, da mediunidade, da influência dos espíritos, nos enseja uma análise mais profunda acerca do livre-arbítrio. Porque, efetivamente, a estrutura corpórea de alguém que nasce com uma alteração cromossômica, com uma mutação genética, que traz hormônios destrambelhados, tem a ver com a necessidade do espírito que planejou essa encarnação e planejou em função de suas vivências anteriores. Ou seja, o corpo que temos é o corpo que merecemos, é o corpo que escolhemos antes de reencarnar. As circunstâncias biológicas, congênitas ou genéticas, elas estão relacionadas exatamente aos fatores do nosso acervo de vivências anteriores. E no mundo espiritual, a gente faz um programa, e nesse programa a gente inclui o projeto do corpo, que é escolhido por nós, ou por aqueles que conjuntamente conosco nos tutelam a viagem evolutiva através da reencarnação. Os fatores sociais, igualmente, eles têm a ver com a nossa necessidade evolutiva. Ninguém reencarna por acaso ali no Oriente Médio, ou no Tibete, ou na China, ou no Brasil. Reencarnamos no país que diz respeito às nossas necessidades. Alinhavamos esse programa dessa grande viagem na qual nós vamos fazer o nosso aperfeiçoamento. E estabelecemos não só o país, mas o estado, observamos a família, a etnia onde vamos renascer, consideramos a religiosidade ou não que os pais detêm, tudo isso fazendo parte de um plano, a fim de que tudo conspire para o nosso aproveitamento espiritual e para que possamos tirar, portanto, a melhor vantagem dessa experiência corpórea e desse tempo que vamos estar experimentando no corpo. Portanto, os fatores sociais, eles também estão subordinados à nossa escolha antes de reencarnar. Assim, vamos percebendo que quando estamos no corpo, estamos de conformidade com o nosso livre-arbítrio, que mais solitariamente ou mais acompliciado com alguém ou com aqueles tutores que nos amam, ou na nossa inconsciência, porque algumas vezes temos dificuldade de fazer esse projeto. Estamos tão doentes espiritualmente que aqueles que nos amam articulam um projeto reencarnatório que seja melhor para nós. Mas por que não coparticipamos? Por conta da nossa imobilidade, da nossa limitação em razão de transtornos, comportamentos inadequados que tivemos, entramos num processo de alucinação e os benfeitores espirituais, aqueles que nos amam, fazem a escolha em nosso nome, a nosso próprio favor,
tudo é a nosso próprio favor. E se não tivemos oportunidade de planejar a reencarnação, foi porque a nós mesmos nós nos mutilamos, cerceamos a nossa capacidade de escolha. E como uma criança que não pode decidir se vai para aqui ou para acolá, os pais o fazem em nome dela, de forma que seja a melhor escolha para ela. Assim, quando estamos no corpo, fatores biológicos, sociológicos, os elementos hormonais, celulares, cerebrais, as circunstâncias de família, todas elas estão conjuntamente dentro de uma grande estrutura que faz parte do nosso projeto evolutivo. Mais do que isso, há interferências espirituais que influenciam no nosso livre-arbítrio. E se é verdade que alguns espíritos necessitados podem nos influenciar negativamente, como os encarnados socialmente o fazem, também nós temos o nosso anjo guardião. As almas que nos amam nobremente, com vínculos sagrados, que também nos influenciam positivamente, como temos na Terra as influências sociais das pessoas que estão vinculadas a uma boa ética, a um bom comportamento. Então, até as influências espirituais, elas estão linkadas à sintonia que estabelecemos em função das nossas próprias escolhas, do nosso próprio pensamento, ensejando-nos, portanto, que essa interferência na nossa ação no mundo, no nosso livre-arbítrio, na nossa livre expressão comportamental, esteja subordinada, em última análise, a nós mesmos. Assim, a posição espírita ela se alarga e demonstra que, efetivamente, todas as circunstâncias de limitação que se apresentam nessa existência, elas estão relacionadas às escolhas que fizemos antes de renascermos. De que tudo, portanto, tem a ver com aquilo que podemos articular de nós mesmos, para nós mesmos, no mundo, nessas grandes viagens que vamos fazendo com intervalos de morte, quando voltamos para o mundo espiritual, quando perdemos o corpo físico. Mas nós somos livres, sim, e a nossa limitação de liberdade, ou as coisas que condicionam o exercício dessa liberdade, também estão relacionadas ao que fizemos dela outrora. Por isso, Jesus tinha razão também quando se reportava essa circunstância do livre-arbítrio, que o Espiritismo hoje evoca, como vamos poder ouvir, analisar no próximo bloco. Assim, segundo o Espiritismo, nós não detemos um livre-arbítrio absoluto, porque ele está adstrito ao nosso nível evolutivo e ele está relativizado pelo bom ou mau uso que fizemos outrora. Todas as circunstâncias que cerceiam a nossa livre expressão no campo da nossa ação no mundo têm a ver com as nossas movimentações existenciais em outros corpos e outras vidas. Desse modo, quando olhamos a percepção espírita, vamos encontrar ressonâncias de Jesus que se conectam, que coincidem, que se afinizam com a percepção espiritista. Quando Jesus, por exemplo, ia manifestar a sua fala, observando que as pessoas estavam com fome, ele as alimentava, multiplicando pães e peixes, significando que o corpo
maltratado, o corpo com fome, tem dificuldade de poder exercer uma boa decisão, de prestar atenção, por exemplo, para uma fala. Uma criança que vai à escola com fome não pode ter um bom aprendizado. É necessário alimentá-la, porque o corpo mal nutrido interfere no aprendizado, na concentração. E assim, vamos perceber que o corpo foi atendido por Jesus, caracterizando que ele interfere no nosso livre-arbítrio. Mas vamos perceber ele chamando a atenção daqueles que deveriam segui-lo sobre os falsos profetas, os falsos educadores, os falsos líderes, que deveriam lhes influenciar, aqueles que deveriam lhes seguir os passos, os discípulos, a ponto de poderem, se fosse possível, até engambelarem as pessoas escolhidas, os missionários, se fosse possível, caracterizando de que as influências sociais, elas efetivamente se estabelecem. E temos que estar muito atento para que essa ou aquela onda que vem ao nosso encontro tentando nos seduzir o livre-arbítrio, não encontre guarida, interferindo às vezes de uma forma catastrófica para atitudes que às vezes até são cruéis, quais as atitudes do fundamentalismo religioso, científico, filosófico, de qualquer forma ideológica com que se expresse. Somos influenciados socialmente e por isso Jesus chamava-nos a atenção para mantermos vigilância, mas vigilância sobre os aspectos espirituais. Quando de um jovem que fora levado pelo pai para que ele o curasse, e o jovem estava influenciado por espíritos. Os discípulos não conseguiram expulsar aqueles espíritos. E quando Jesus chegou, mediante a solicitação do Pai, e quando Jesus efetiva essa desconexão, ele adverte mais tarde os discípulos que indagavam pelo que não conseguiram afastar aquelas influências negativas daquele jovem, depois da solicitação daquele pai, e Jesus adverte que era necessário muito jejum e oração, caracterizando que era necessário o jejum das paixões, a oração infatigável do bem, para melhorarmos a nossa sintonia espiritual, a fim de que o nosso pensamento e a nossa ação pudessem se sobrepor às interferências negativas que existem no nosso cotidiano. Como, de igual modo, sintonizar com aqueles espíritos nobres, que na linguagem bíblica chama-se de Espírito Santo, através dos quais nós somos influenciados positivamente para podermos incrementar o bem na terra. Mas Jesus ia mais além e falava acerca desses aspectos psicológicos intrínsecos que se nos habita e que devemos estar muito atentos quando dizia a um fariseu, que era uma pessoa de comportamento equivocado, era alguém que vivia muito na postura exterior, que não tinha muito comprometimento com a verdade, que vivia socialmente procurando tirar vantagem, por assim dizer. Eram sepulcros caiados na perspectiva de análise que Jesus fez à época. Mas mesmo diante dessas pessoas que eram pessoas, diríamos assim, não comprometidas com o bem social e com o bem de si mesmas, ele as advertia dizendo que o reino dos céus estava dentro delas. Caracterizando, portanto, de que há dentro de nós mesmos um lugar sagrado, um lugar santo, que poderemos acessar e trazê-lo se quisermos fazê-lo. De que efetivamente às vezes estamos perdidos de nós mesmos, muito embora tenhamos dentro da nossa própria intimidade a possibilidade de poder fazer uma mudança interna, de que as nossas escolhas no mundo comprometidas, atrapalhadas, elas não são uma determinação, elas são escolhas, e de que podemos alterá-las para melhor se conseguirmos ir além do ego e mergulharmos nas nossas entranhas para encontrarmos o reino, a plenitude, e podermos manifestá-la através de atitudes nobilitantes, de ações que possam ser concretizadora do bem social, do bem pessoal, do bem interpessoal, familiar. Portanto, Jesus é emblemático quando diz que nós estamos num mundo de conformidade com as nossas obras, a cada um segundo as suas obras. Por isso eu, você, todos nós que estamos na Terra, estamos num curso de existência que não podemos responsabilizar a ninguém, nem os astros,
nem os nossos familiares, nem a genética, nem os fatores sociais, porque tudo que se faz em torno de nós e que se nos influencia na ação e no nosso bem-estar tem a ver com as nossas múltiplas escolhas de ontem e de hoje que estamos entretecendo, porque estamos caminhando de conformidade com as nossas próprias obras. E se hoje não é bom, é porque ontem foi muito ruim as nossas escolhas. E se quisermos que amanhã seja melhor, basta que possamos fazer uma boa semeadura no aqui e no agora. Porque o hoje se reflete o ontem, amanhã vai se refletir aquilo que estamos fazendo no hoje. Será apenas uma consequência e de que, portanto, nós somos chamados para sermos livres, tanto quanto a nossa condição evolutiva nos permite, para alterarmos esse status quo em que nos encontramos, as circunstâncias que se nos afligem, das corpóreas às sociais, das espirituais àquelas que se nos envolvem no âmbito psicológico. Podemos ser tão livres quanto comporta a nossa situação, no aqui e no agora, se soubermos fazer escolhas e se mergulharmos dentro do sagrado que se faz presente na nossa intimidade, porque todos guardamos esse ensejo de podermos nos iluminar a despeito de que no entorno as sombras estejam presentes. E essa escolha não só logrará estabelecer um estado melhor agora, mas ela será uma grande semeadura para que o amanhã seja risonho e bem diferente do presente, para nós e para a sociedade aonde fomos chamados a viver.